Próximo, crime militar próprio e crime militar impróprio. Crime militar próprio e crime militar impróprio. Ou crime propriamente militar, né? Crime propriamente militar, crime impropriamente militar. Tá no mesmo. O crime militar próprio e impróprio, ele tem pelo menos duas consequências jurídicas, né? Pela diferenciação. Primeiro eu vou explicar, né? Depois eu falo o que significa o crime militar, essas consequências jurídicas. Inicialmente, doutrina tradicional dizia que o crime militar próprio é aquele que só podia ser praticado pelo militar. O crime militar impróprio é aquele que poderia ser cometido pelo civil. Isso é doutrina tradicional. Tá? Doutrina tradicional. Crime militar próprio é aquele que poderia ser praticado só pelo militar. Crime militar impróprio é aquele que pode ser praticado pelo civil. Doutrina tradicional. Doutrina atual, que é a que vale mais, inclusive tinha previsão no artigo 9 do Código Penal Militar, é a seguinte: crime militar próprio é aquele que só tem existência no CPM. Por exemplo, insubmissão, deserção, o motim. Não é o motim do preso, é o motim do quartel. Ele só tem existência no CPM. Ele não tem existência na legislação comum. Isso é um crime militar próprio. O crime militar impróprio é aquele que tem existência no CPM, mas existe o equiparado na legislação comum. O homicídio, existe homicídio no CPM. Mas ele tem o equiparado na legislação comum também. Então ele tem no CPM e na legislação comum equiparado, os dois. Esse é o crime militar impróprio. Então, novamente, o crime militar próprio é aquele que tem existência só no CPM. O crime militar impróprio é aquele que tem a existência no CPM, mas também tem o equiparado na legislação comum. O peculato, por exemplo, a corrupção, tem crime de corrupção no CPM, mas também tem na legislação comum, Código Penal e legislação extravagante. Ok? Tranquilo? Consequências jurídicas de ser crime militar próprio, né? Existe alguma consequência jurídica de crime militar próprio, crime militar impróprio, que diferencia o próprio do impróprio? As consequências jurídicas você saberá no próximo bloco. Tchau, tchau.
Continuando, então, para responder a nossa pergunta. Será que existe alguma consequência jurídica de ser crime militar próprio ou não ser crime militar impróprio? Seguinte, a primeira consequência está no artigo 5º da Constituição Federal, quando trata da privação de liberdade. Nenhuma pessoa poderá ser presa. Nenhuma pessoa poderá ser presa. Se não em duas hipóteses, flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Ou seja, para prender alguém, ou é flagrante ou tem uma ordem judicial. Senão não pode prender. Essa é a regra. Essa é a regra. Ou tem a ordem judicial, seja uma ordem judicial de execução, condenada, seja uma ordem judicial de prisão temporária, de prisão preventiva, ou é flagrante. Salvo por crime propriamente militar ou infração disciplinar militar. Então, em caso de crime propriamente militar, excepciona essa regra do flagrante ordem judicial. Crime propriamente militar. O crime propriamente militar. Crime militar próprio. Outra hipótese é que o crime militar próprio não gera reincidência no Código Penal, crime comum. Se a pessoa praticou um crime militar próprio e depois praticou um crime comum, ela não é reincidente. Logicamente, seguindo as regras de incidência, tá? Depois do trânsito julgado, etc, etc. Ok? Lá do artigo 61, inciso 1º do Código Penal. A reincidência é explicada depois, né? Ou seja, crime militar próprio não gera reincidência. Contravenção penal não gera reincidência em crime também, né? Ok? Duas consequências jurídicas interessantes. Na tela, vamos lá. Crime instantâneo, crime permanente e crime instantâneo de efeitos permanentes. O importante aqui é conhecer o crime permanente. O importante aqui é conhecer o crime permanente. Então, o que é o crime instantâneo? O crime instantâneo é aquele que a consumação ocorre. Ponto. O crime se consumou. Matar alguém. A gente vai ver que o matar alguém é instantâneo. Depois a gente vai aprender que ele é instantâneo de efeitos permanentes. Então, o crime instantâneo é aquele que a consumação ocorre. Ponto. O crime permanente é aquele que a consumação ocorre, não tem ponto. E continua ocorrendo. A consumação se protrai no tempo. A consumação não é num marco, mas num grande tempo. Pequeno ou grande, tanto faz. Mas ela se protrai no tempo. Exemplo, sequestro é um crime permanente. Enquanto a vítima estiver arrebatada, o crime está sendo consumado. E por consumação, entenda que cabe a prisão em flagrante. Ou seja, cabe o flagrante a todo momento. Porque o crime está sendo consumado ali, ó. Sendo consumado. Isso é o crime permanente. O tráfico de drogas no verbo guardar, no verbo ter consigo a droga, é crime permanente. Porque enquanto a pessoa estiver com a droga, é tráfico. Cabe flagrante. A receptação é um crime permanente. Porque enquanto a pessoa estiver guardando, estiver com normalmente receptação de carro, está lá com o veículo roubado, foi encontrado com o veículo roubado, receptação. Crime permanente. Ok? E o que é o crime instantâneo de efeitos permanentes? O crime instantâneo de efeitos permanentes é um crime instantâneo, a consumação ocorre, ponto, mas o resultado não pode ser revertido. Os efeitos daquele crime não podem ser revertidos, eles são permanentes. Homicídio. Homicídio é um crime instantâneo. Morreu, pum, consumou. Não fica morrendo a todo tempo. A pessoa morre e ele uma vez acabou. Ela não fica morrendo. Se ela ficasse morrendo, seria crime permanente, mas não é. Tem como reverter? Não tem. Logo, é instantâneo de efeitos permanentes. Furto, crime instantâneo. Furtou, teoria da Amócio, né? Teoria da Amócio, furtou. Efeitos permanentes? Não, tem como reverter. Por que o importante é conhecer o crime permanente? Na tela, por causa da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, que trata do crime continuado ou permanente. Então, se o crime ele tem uma consumação protraída no tempo, ou seja, a consumação é por um lapso, coloca na tela. O crime permanente, ele tem aqui um prazo de consumação.
A consumação é durante esse prazo todo aí. O que fala a súmula 711? Que se entrar em vigor uma nova lei aqui, se entrar uma nova lei em vigor, esta nova lei será aplicada ao crime permanente. Professor, não é isso que fala a súmula 711, é isso que ela quer dizer. Porque se essa nova lei ela é melhor, a súmula não precisava dizer, porque a nova lei vai ser melhor, ela vai retroagir. É a nova lei melhor que vai ser aplicada. Agora, se a nova lei for pior, se a lei penal for mais grave, aí a súmula vai e fala. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Eu irei repetir a súmula apontando na tela os momentos. Coloca na tela. Essa nova lei aqui que eu estou falando agora é mais grave. A lei penal mais grave, essa aqui, aplica-se ao crime continuado ou permanente. Ou seja, tem aí um tempo. Se a sua vigência, a vigência é a partir daqui, é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. A cessação se deu aqui. Ou seja, é anterior. Logo ela será aplicada. Raciocínio da súmula. Raciocínio da súmula. Qual lei vai ser aplicada ao crime continuado ou permanente? A lei vigente no momento da cessação, seja mais grave ou menos grave. É a lei vigente no momento da cessação. Aprendeu isso comigo lá em aplicação da lei penal. No tempo. Ok? Sucessão de leis no tempo. Tranquilo? Vamos adiante. Vamos lá. Crime habitual. Trouxe aqui o curandeirismo e o exercício legal da medicina. Crime habitual. Crime habitual é aquele em que um ato, somente um ato, não é crime. Crime habitual é aquele que somente um ato não é crime. Para que eu tenha o crime, eu tenho que ter uma forma, um estilo de vida, uma forma, uma habitualidade na conduta. São várias condutas. Exercício legal da medicina. A pessoa tem que exercer a medicina e não lá só tratar de um paciente. O exercício legal da medicina é o particular que se finge de médico. Não, você é um médico aqui e tal, vou exercer a medicina. O cara não é médico. Aí ele vai lá e ele exerce funções de médico. Só que um ato não é crime, é um crime habitual. O crime habitual é aquele que é necessário uma conduta, várias condutas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, várias condutas no tempo. A pessoa pratica. Isso é o crime habitual. A doutrina vai dizer, de forma majoritária, que no crime habitual não cabe tentativa. Por quê? Ou a pessoa pratica as condutas com habitualidade, ou ela não pratica, ou não tem habitualidade. Não tem como tentar a habitualidade, não tem como ter crime de tentativa da habitualidade. Isso é doutrina majoritária. De forma minoritária, alguns entendem que é cabível a tentativa. Eu tenho até o exemplo da tentativa em crime habitual. Por exemplo, exercício legal da medicina, no curandeirismo. A pessoa, ela distribui ali um monte de panfletos dizendo que vai exercer a medicina em tal clínica. A polícia chega, tem uma fila gigantesca para ser atendida. Ou seja, ela vai exercer para um monte de gente. Demonstra habitualidade. Só que ela não exerceu. Por quê? Porque a polícia chegou. Mas ela já tinha dado prancheto, já tinha uma fila muito grande. Então seria, para a doutrina majoritária, seria uma tentativa de crime habitual. Existe um crime habitual que é a gestão fraudulenta. Tá? Gestão fraudulenta. Salvo o melhor juízo, crime falimentar, crime relacionado ao mundo empresarial. A gestão fraudulenta é chamada de crime habitual impróprio, porque nele admite tentativa. Nele admite tentativa não, porque ele, apesar de ser um crime habitual, ele é praticado por um único ato. Um único ato é o crime. Apesar de ser um crime habitual, a jurisprudência entende que um único ato é crime. Crime habitual impróprio. Crime de gestão, né? Gestão é vários atos. Gestão fraudulenta. Ok? Na tela, vamos lá. Existe doutrina que inclui o crime habitual na súmula 711. Interessante, né? Dá para incluir? Com certeza. Se é um crime habitual, se eu necessito de várias condutas, se entra em vigor uma lei penal mais grave, entendo ela que deve ser aplicada no crime habitual. Por quê? Porque são várias condutas. A doutrina que inclui o crime habitual na súmula 711, agora estudada. Ok? Agora estudada. Perfeito. Lembrando, nossa aula é para PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal. Com isso,
com o meu conhecimento da prova, eu tenho alunos que são policiais civis, que foram aprovados, a prova, ela demanda um pouco mais, não só o básico, tá? Essa prova é uma prova que pede um pouco mais, por isso que a aula é voltada, a aula eu puxo um pouco mais, ok? Vamos lá, na tela. Crime comissivo, crime omissivo e crime de conduta mista. Já vou falar de conduta mista. Crime de conduta mista é aquele que engloba comissivo e omissivo ao mesmo tempo. Tá? Que ele é por comissão e omissão. Esse é a conduta mista. Crime comissivo é o crime por ação. Crime comissivo é o crime por ação. Crime omissivo é o crime por omissão. Comissivo por ação. Matar alguém, ação. Matar alguém, ação. Omissão de socorro, omissão. A pessoa se omite. Conduta mista, ela pratica um pouco de omissão, um pouco de ação. Então, um pouco de omissão, um pouco de ação. Isso é o crime de conduta mista. Exemplo de crime de conduta mista. Coisa achada e não restituição. Ação e omissão. Pode colocar na tela. O crime de coisa achada e não restituição. Apropriação de coisa achada, né? Coisa achada e não restituição. Ação e omissão. Ação e omissão. Importante aqui é isso aqui, ó. Importante é o omissivo próprio e o omissivo impróprio. Omissivo puro, próprio ou puro. Omissivo próprio ou puro e omissivo impróprio. O omissivo impróprio também é chamado de crime comissivo por omissão. Então, barra aqui, ó. Omissivo próprio é uma coisa, omissivo impróprio ou comissivo por omissão é outra. Ok? Vamos diferenciar crime omissivo próprio de omissivo impróprio. Tá? Duas grandes diferenças fazem você chegar ao resultado. Há duas grandes diferenças. No crime omissivo próprio, em regra, existe um dever genérico de agir. Existe um dever genérico de agir. Todos que estão naquela situação têm que agir. No crime omissivo impróprio, existe um dever específico de agir. Em regra, tem aí um dever específico de agir. São pessoas determinadas, são classes determinadas que têm o dever de agir. Outra grande diferença, e essa mata. O crime omissivo próprio, para ele, existe um tipo penal específico. Se não houver o tipo penal específico, não há crime. Se não houver o tipo penal específico, não há crime. Não há crime. Existe o crime, por exemplo, um crime bem genérico, que é a omissão de socorro. Só que a omissão de socorro é você se omitir no socorro de pessoas feridas, de pessoas, né, que estão ao relento, pessoas que necessitam de sua ajuda. Não é omitir-se diante de qualquer crime. Vou omitir diante de qualquer crime. Não, isso não é crime de omissão de socorro. Está sendo praticado um tráfico ali, eu vou me omitir, eu estou praticando um crime de omissão de socorro? Não. A pessoa está sendo furtada, eu vou me omitir, eu estou praticando um crime de omissão de socorro? Não. Não. Pessoas feridas, aí é omissão de socorro. Ok? Ela vai ser morta, omissão de socorro, está morrendo, omissão de socorro. Ou seja, se não houver um tipo penal específico, não há que se falar em crime omissivo próprio ou puro. Para que exista o crime omissivo próprio ou puro, tem que existir um tipo penal específico. No crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, não há tipo penal específico. Não existe tipo penal específico. O agente responde por um crime comissivo. Por isso, comissivo por omissão. O agente que se omite, ele responde por um crime comissivo, da qual ele deveria evitar e não evitou. Vamos a um exemplo, que na mesma situação eu vou colocar um crime vou colocar um crime omissivo próprio e um omissivo impróprio. Você vai ver que o omissivo impróprio é um crime comissivo. Na tela. Eu tenho aqui o mar.
e eu tenho aqui o banhista se afogando. Tá? Tem o mar e o banhista se afogando. Eu tenho aqui duas pessoas olhando. Duas pessoas. Esse aqui é o surfista, esse aqui é o salva-vidas, o bombeiro. Corpo de bombeiro militar. É o salva-vidas. E a pessoa está se afogando. Os dois deixam. Os dois deixam. Uma pessoa que está morrendo. Os dois se omite. O surfista está ali. Ele não tem nenhum dever específico. O dever dele é um dever genérico de salvar as vidas das pessoas. Porque existe um tipo penal para isso, que é a omissão de socorro. O surfista responde por um crime omissivo próprio. Crime de omissão de socorro. Na tela. O surfista responde pelo 135 do Código Penal, que é a omissão de socorro. O salva-vidas, o bombeiro, ele tem um dever específico de agir, porque a lei manda. Professor, como é que eu sei que tem um dever específico? Você tem que dar uma olhada no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, a figura do garante. O 13, parágrafo 2º, ele traz as hipóteses de pessoas que têm o dever de agir. É aquele que, por lei, é obrigado a agir, a lei manda. Caso aqui dos policiais, caso do bombeiro. Aquele que assumiu esse risco como a conduta anterior. Aquele por qualquer obrigação assumiu esse risco. A babá, por exemplo, que tem um contrato. Aquele que, por uma conduta anterior, ela praticou um risco, ela colocou a pessoa no risco, logo ela tem o dever de agir. Então, se eu levo uma pessoa para nadar comigo, eu falo assim, não, se acontecer alguma coisa, eu vou resolver. Eu sei nadar, eu te salvo. E aí chega lá na frente, eu deixo a pessoa morrer. Eu coloquei ela no risco. Se eu coloquei ela no risco, eu tenho o dever de agir. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Professor, beleza. Esses se omitiram. Por qual crime eles irão responder? Não é por omissão de socorro? Não. Respondem por homicídio, que é um crime comissivo. O Código Penal, no artigo 13, parágrafo 2º, fala que elas respondem pelo resultado. Resultado morte, homicídio. A omissão é penalmente relevante quando podia e devia agir. Tem que ter um podia também, né? Tem que poder agir. Pode colocar na tela. Então, o bombeiro aqui responde pelo 121, adicionado ao 13, parágrafo 2º do Código Penal. Situação aqui do dever específico de agir e o crime. 13, parágrafo 2º do Código Penal. Se é um crime omissivo impróprio. Crime omissivo impróprio. Ou crime comissivo por omissão. Tá? Crime comissivo por omissão. Do surfista é o crime omissivo próprio. Toda vez que tiver um tipo penal específico, é crime omissivo próprio. Existe um tipo específico para omissão? Crime omissivo próprio. Fácil. Tem lá um tipo que pune a conduta daquele que se omite. Omissão de cautela, do artigo 13 da Lei 10.826 de 2003. É crime omissivo próprio. Existe um tipo penal específico para omissão. Ok? Essa é a ideia. E fica fácil de você aprender. Vamos em frente, vamos lá. Crime monossubjetivo e crime plurissubjetivo. Eu vou inverter para ficar mais fácil. Crime unissubsistente ou monossubsistente e crime plurissubsistente. Não confunda monossubjetivo e plurissubjetivo com unissubsistente e plurissubsistente. Vamos lá. Vou falar primeiro do subsistente. Subsistente é existência. Tá? Monossubsistente é existência do crime. A existência do crime é um ato. Monossubsistente. A existência é um ato, é mono, é única, é um ato. Se é um ato, não tem como fracionar a execução. Se não tem como fracionar a execução, não cabe tentativa. Não cabe tentativa. Porque não tem como fracionar a execução. Crimes verbais normalmente são unissubsistentes. Injúria verbal são crimes unissubsistentes. Não tem como fracionar. Se não tem como fracionar, não cabe tentativa. É crime unissubsistente. O crime plurissubsistente é aquele que a existência eu consigo fracionar, são vários atos. Eu tenho um tempo ali. O homicídio eu começo atirando até a pessoa morrer, então dá para fracionar, cabe tentativa. Ok? É crime plurissubsistente. Então, unissubsistente e plurissubsistente. Eu só coloco aqui o unissubsistente e o plurissubsistente para você não confundir com crime monossubsistente
subjetivo e plurissubjetivo. É aí que o bicho pega. Aqui eu tenho muita questão de prova, mas muita mesmo. Tá? Crime monossubjetivo e crime plurissubjetivo. Na tela. A palavra aqui, subjetivo, está ligado à pessoa. Então, a palavra subjetiva aqui é pessoa. Ok? Então, monossubjetivo e plurissubjetivo está ligado à pessoa. Subsistente é existência. Subjetivo, pessoa. Para você não se esquecer, não errar. Isso confunde, tá? Isso confunde bastante. Então, quando eu falo monossubjetivo, é uma pessoa. Quando eu falo plurissubjetivo, é mais de uma pessoa. Isso aqui é o básico, tá? É o básico para a gente poder ir evoluindo no raciocínio. O monossubjetivo é uma pessoa. O plurissubjetivo é mais de uma pessoa. Agora vamos colocar aqui um elemento a mais. O monossubjetivo pode ser praticado por uma pessoa, mas nada impede que seja praticado por mais de uma. Mas o crime é monossubjetivo. Homicídio. Homicídio é um crime monossubjetivo, porque uma pessoa só pode praticar. Mas nada impede o concurso. Esse concurso, ele é obrigatório ou não? Não. Ele pode acontecer. Os crimes monossubjetivos também são chamados de crime de concurso eventual. Por quê? Porque não é obrigatório, é eventual. Pode ou não acontecer. Ok? Na tela. Os crimes monossubjetivos são aqueles praticados por uma pessoa, mas não obrigatoriamente por uma pessoa. O concurso pode existir. São crimes de concurso eventual. Crime de concurso eventual. E o crime plurissubjetivo? O crime plurissubjetivo, subjetivo pessoa, plural, mais de uma pessoa, muitas pessoas. Aqui, o concurso é obrigatório. Crime plurissubjetivo ou de concurso obrigatório. Na tela para anotar. Crime plurissubjetivo ou de concurso necessário. Concurso necessário. Concurso obrigatório. Tá vendo como é que é fácil? Crime monossubjetivo ou de concurso eventual. Furto, homicídio. São crimes monossubjetivos. É possível concurso? Sim, mas de forma eventual. Para que eu tenha um concurso, eu tenho que aplicar o artigo 29 do Código Penal, que trata do concurso de agentes. Eu aplico o 29, que trata do concurso de agentes. Ok? No crime de concurso necessário, obrigatório, eu não preciso aplicar o 29, porque o próprio tipo penal já traz o crime. O próprio tipo penal já fala do crime. Crime de concurso obrigatório. Ele já é em concurso. A essência dele é de ser em concurso. Ok? Está na essência dele. Esse é o crime de concurso obrigatório. Perfeito, tranquilo. Informações importantíssimas relacionadas a crimes monossubjetivos e crime plurissubjetivo. Informações importantíssimas. Primeiro é a seguinte. Vou falar o que vale para a sua prova. No crime plurissubjetivo, na prova não é diferenciado, tá? Na prova não se diferencia se é de concurso eventual ou de concurso obrigatório. Mas nos crimes de concurso, na verdade é só no crime de concurso obrigatório. Mas para a prova você não fala isso. Na prova você fala concurso. Se houver concurso de agentes, a presença do menor é válida, é contada para o concurso. Se houver concurso, para a sua prova, se houver concurso de agentes, a presença do menor é válida, ela é contada para o concurso. Primeiro ponto. Tá? A presença do menor é válida, é contada para o concurso de agentes. Ok? Tranquilo? Coloca na tela. Trarei aqui essa ideia de estar junto com o menor. Essa ideia de estar junto com o menor. Vamos lá, vou colocar aqui alguns exemplos. Artigo 155,
Parágrafo 4º, salvo o melhor juízo, é o inciso 4. Artigo 157, parágrafo 2º. O inciso aqui agora pegou. Não lembro o inciso. Puxem para mim aí a majorante do roubo de concurso de agentes, concurso de 2 ou mais pessoas. Não lembro se é o inciso 3 ou o inciso 2. Vamos lá. Artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. Artigo 137 do Código Penal, artigo 288 do Código Penal, artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Olha que coisa boa. Olha só quantos exemplos. Tá? Olha quantos exemplos. Eu trouxe aqui alguns exemplos em que o concurso funciona como aumento de pena ou qualificadora. Outros exemplos em que o concurso está na própria essência do delito, crimes plurissubjetivos. Em todos eles, a presença do menor é válida, ela é contada. Todos eles. Tem o menor? Ok, vale. Vale para a contagem. Ok? Primeiro exemplo é o furto qualificado pelo concurso de agentes. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Segundo exemplo é o furto qualificado. Você sabe o que é qualificadora? Você sabe o que é qualificadora. Eu mudo os patamares da pena. A pena do furto é de 1 a 4. A pena do furto qualificado do parágrafo 4º é de 2 a 8. É de 2 a 8. Furto qualificado. No roubo, não é roubo qualificado. A qualificadora do roubo é o latrocínio. Aqui é roubo majorado. Roubo com aumento de pena pelo concurso de agentes. O concurso de agentes no roubo não é qualificadora, é causa de aumento. É majorante. Roubo majorado, também chamado de roubo circunstanciado. O que é o roubo circunstanciado? É o roubo majorado. Tá? Roubo circunstanciado é roubo majorado. Roubo com aumento de pena. Do parágrafo 2º e também temos o parágrafo 2º-A. Né? O parágrafo 2º-A que foi incluído em 2018, que trouxe nova hipótese de aumento de pena. Tá? Trouxe aí nova hipótese de aumento de pena. Continuando na tela aí para mim, coloca na tela. Artigo 35 da Lei de Drogas. É o nosso crime de associação para o tráfico. Tá? Associação para o tráfico. Ok? Associação para o tráfico. Artigo 137 do Código Penal, rixa. 137 rixa, 136 maus tratos, 135 omissão de socorro. Tá? Artigo 288 do Código Penal. É o nosso crime de associação criminosa. Associação criminosa. Artigo 2º da Lei 12.850. É o crime de organização criminosa. Tá? Crime de organização criminosa. É crime de organização criminosa. Vamos lá. No furto qualificado pelo concurso, quantas pessoas são necessárias? 2 ou mais. Duas ou mais. No roubo majorado pelo concurso de pessoas, quantas pessoas são necessárias? 2 ou mais. Roubo majorado pelo concurso. No artigo 35 da Lei de Drogas, a associação para o tráfico, quantas pessoas são necessárias? 2 ou mais. Aqui é completo. No artigo 137 do Código Penal, crime de rixa. Quantas pessoas são necessárias? O que é a rixa? A rixa é a briga generalizada, em que eu não sei exatamente quem é o autor da lesão, quem é a vítima. Está bagunçado. Está bagunçado. Se eu tenho 2 pessoas, eu sei quem é o autor e quem é a vítima, é um contra o outro. Aí é lesão recíproca. Lesão recíproca não é rixa. 2 pessoas não praticam uma rixa. Para que eu tenha rixa, no mínimo, 3 pessoas. No mínimo 3. Ok? Na tela. Então, no crime de rixa, 137, no mínimo 3. 3 ou mais. Eu tenho duas torcidas, uma brigando contra a outra. Uma bagunça generalizada, uma torcida brigando contra a outra. Todo mundo com camisa
Corinthians e Palmeiras. Tem lá, torcida brigando. Todo mundo com camisa. Isso é rixa? Não. Por quê? Porque eu tenho autores e vítimas determinadas, um contra o outro. A rixa é aquela coisa de doido, que um bate no outro, eu não sei quem eu tô batendo, quem eu tô apanhando. Isso é rixa. Isso é rixa. Ok? Na tela. Artigo 288 do Código Penal. É o crime de associação criminosa. Antiga quadrilha ou bando. É o antigo crime de quadrilha ou bando. Quando era quadrilha ou bando, era no mínimo 4. Quando era quadrilha ou bando, era no mínimo 4. Com a alteração feita pela Lei 12.850, deixou de ser quadrilha ou bando e virou o nome associação criminosa. Passou a ser 3 ou mais. Então de 4 caiu para 3. Ok? Na tela. 3 ou mais. Artigo 2º da Lei 12.850, crime de organização criminosa. Além de outros requisitos, para que eu tenha uma organização criminosa, eu tenho que ter no mínimo 4 agentes. Na tela. 4 ou mais. Ok? Lembrando que em todos eles é admissível a participação do menor. E isso trará uma consequência jurídica que você saberá no próximo bloco. Tchau, tchau. Voltamos, então, dando continuidade aqui a um tema que eu acho extremamente importante. Eu vou dar uma aprofundada aqui, ok? Até porque tem legislação extravagante aqui junto, eu tenho lei de organização criminosa, eu tenho a nossa lei de drogas. A pergunta é a seguinte: se um menor participa, a presença desse menor é válida, é contada, isso é pacífico. Para você, ter menor presente, vai descaracterizar o concurso de agente do furto, do roubo, não. A presença do menor ela é válida, ela é contada. Só que, além disso, e aí vem um ponto, além disso, o agente, além de responder pelo crime,
Em concurso, roubo roubo majorado, furto qualificado, artigo 35 da Lei de Drogas, crime de rixa, vai responder pelo crime, normal. O crime seja ali concurso como aumento, concurso como qualificadora ou na própria essência. E também pelo crime previsto no artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90. Corrupção de menores. Cuidado, e pouca gente sabe disso, que existe também um crime chamado corrupção de menores no Código Penal, tá bom? Existe um crime chamado corrupção de menores no Código Penal. Esse crime de corrupção de menores do Código Penal é diferente da corrupção de menores do ECA. O crime de corrupção de menores do Código Penal é induzir alguém menor de 14 para satisfazer a lascívia de outrem. É crime contra a dignidade sexual. O que eu estou tratando aqui é o crime do ECA, é a corrupção de menores do ECA, que é o mais falado, é o mais comum. O que é corrupção de menores do ECA? É induzir um menor de 18 praticando com ele infração penal. Então, se eu pratico conjuntamente com ele um crime, ele vale para o concurso, e além disso eu respondo pelo crime de corrupção de menores do ECA, em concurso. Então, se tem menor, deixa eu colocar na tela aqui um exemplozinho, pode colocar na tela. Olha só, eu tenho A maior e B menor, praticando, subtraindo celulares lá no Mané Garrincha. Tá tendo jogo e tal, subtraindo celulares. O menor responde pelo quê? O menor, sendo ele adolescente, vai responder conforme ato infracional, medida socioeducativa. Se ele for criança, é só medida protetiva, não tem medida socioeducativa. E o maior? O maior será responsabilizado pelo quê? Vamos lá, só do maior, porque menor a gente sabe que vai para o ECA. O maior vai responder pelo furto qualificado pelo concurso, mais corrupção de menores, ok? Mais a corrupção de menores. O menor vale para a qualificadora e ele responde pela corrupção. Ok? A e B, maior e menor, de forma estável e permanente, se reunindo, se juntando para a prática de crimes. Pode colocar na tela. Artigo A, B e C, para dar o artigo 288 do Código Penal, que são no mínimo 3 agentes, mais artigo 244B do ECA. Eu vou colocar aqui uma interrogação nesse caso, tá? Esse caso aqui coloca uma interrogação. Depois eu vou explicar por que essa interrogação. A e B roubando. Roubo com majorado, Roubo majorado mais artigo 244B do ECA. A e B de forma estável e permanente praticando tráfico de drogas. A e B de forma estável e permanente praticando tráfico de drogas. Aqui é o ponto. Aqui que eu quero sua atenção. B é menor. Ato infracional. A. Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Professor, eu aprendi também que se tem um menor aí, eu tenho o artigo 244B do ECA. Não tem. Aqui é o ponto. Na lei de tráfico, o STJ entende que por existir um aumento específico pela presença do menor, lá no artigo 40, o agente não responderá pela corrupção de menores. O aumento de pena específico da lei de drogas afasta a corrupção de menores. O aumento de pena específico da lei de drogas
afasta a corrupção de menores. Esse é o ponto, na tela. Existem mais coisas aqui, tá? Então aqui, ó, somado ao artigo 40, que tem aumento de pena relacionado aos menores. O que faltou aí? Faltou colocar o 35, né? Porque eles dois estavam de forma estável e permanente. E o artigo 35 da Lei de Drogas, a associação para o tráfico, ela bastam 2 agentes. Vou melhorar esse 35 aqui. 2 agentes bastam. Bastam 2. Ok? Existe um julgado da STJ que fala o seguinte, ó. O aumento vale para os 2. Vale tanto para o tráfico quanto para a associação para o tráfico. Pegamos o raciocínio? Pegamos esse raciocínio? Na lei de drogas não tem um aumento. Melhor dizendo, na lei de drogas não tem corrupção de menores. Por quê? Porque existe aumento específico. Existe aumento específico, se não me engano, no inciso 6. Ok? Por que eu coloquei uma interrogação no 288? Justamente por isso. No 288, existe também um aumento de pena relacionado à participação de menor. Então, em tese, não se aplicaria o 244B do ECA. Só que isso não tem jurisprudência. Tá? Esse aí não tem jurisprudência. A jurisprudência é do tráfico. Esse 288 não tem jurisprudência. A jurisprudência é do tráfico. Mas o raciocínio, para mim, é o mesmo. Tá? Para mim, o raciocínio é o mesmo. Para mim, no 288, se tiver participação de menor, é só um aumento. Não tem corrupção de menores. Porque já tem um aumento específico. Ok? Por isso eu deixei uma interrogação ali. Só para você raciocinar junto. A ideia aqui é que você raciocine junto. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Matei esse ponto, tá? Matei esse ponto. Vou apagar aqui para podermos continuar. Crime consumado, crime tentado e crime exaurido. Crime consumado, crime tentado e crime exaurido. Falar de tentativa é algo excepcional. Trabalhar com tentativa, da tentativa sai tanta coisa, tanto nome, tanto conhecimento que tem aí, que é algo excepcional. É lógico que você vai ter uma aula específica de tentativa. Fique tranquilo. E as bancas adoram cobrar tentativa. A natureza jurídica da tentativa é uma causa de diminuição de pena, tá? Ela é uma causa de diminuição de pena. Mas as bancas adoram cobrar tentativa. Adoram tentativa. Mas o que diferencia o crime tentado do crime consumado? Na tentativa, o agente inicia a execução, não vale atos preparatórios, ele tem que iniciar a execução e não chegar à consumação por uma circunstância alheia à vontade dele. Essa circunstância tem que ser alheia à vontade dele, porque se for por própria vontade, eu tenho outros institutos. Eu tenho arrependimento eficaz, eu tenho desistência voluntária, resipsência. Ele não chega à consumação por uma circunstância alheia à vontade dele. Crime consumado é aquele que perfaz todos os elementos do tipo penal. Eu trabalharei contigo a consumação dos crimes formais e materiais, que é diferente. Esse é o ponto que eu vou chegar. Mas antes eu quero que você saiba. Pode colocar na tela que o artigo diz, o artigo 14, pode colocar na tela. O artigo 14, ele define o que é o crime consumado e o crime tentado. O crime consumado é quando perfaz, quando se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Reúne tudo. Crime consumado. Crime tentado. Artigo 14, inciso 2º. Crime tentado é quando iniciada a execução. Iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eu já vi em prova várias vezes trocar essa execução aqui por outra coisa. Iniciada a preparação. Não se consuma por circunstância alheia e não própria à vontade do agente. Isso é a tentativa. Não tem aqui, mas qual é a consequência jurídica da tentativa? Qual é a natureza jurídica? A pena é diminuída. Eu considero a pena do crime consumado reduzida de 1 a 2 terços. De 1/3 a 2 terços. Ok? Eu considero a pena do crime consumado reduzida de 1 a 2 terços. Ou seja, é uma causa de diminuição de pena aplicada na terceira fase de aplicação da pena. Na dosimetria da pena. Só na terceira fase eu aplico ali a diminuição de pena da tentativa. Ok? Crime exaurido. Faltou aí o crime exaurido. O crime exaurido eu irei explicar conjuntamente com o próximo tópico, porque o próximo tópico ele é essencial para você aprender o crime exaurido. Ok? Pode colocar na tela.
crime material, crime formal e crime de mera conduta. Crime material, crime formal e crime de mera conduta. É muito, mas muito comum você, meu aluno, confundir o seguinte: crime comum, crime próprio, crime de mão própria. Crime material, crime formal, crime de mera conduta. É muito, mas muito comum. Crime comum, crime próprio, crime de mão própria, eu estou falando do sujeito ativo. É uma classificação que está direcionada, está olhando para o sujeito ativo. Crime comum, crime próprio, crime de mão própria. Crime material, crime formal, crime de mera conduta, eu estou olhando para o resultado do crime. É para outra coisa. É porque confunde mesmo. Crime comum, crime próprio, crime de mão própria é uma coisa. Crime material, crime formal, crime de mera conduta é outra coisa. Outra coisa. Ok? Na tela. Vou fazer um esquema aqui para a gente poder diferenciar crime material, crime formal, crime de mera conduta. São 3 situações. Ó. 1, 2, 3. 3 situações. A essência do crime em sua essência, tá? Crime lá na antiguidade. Qual que era a ideia de crime? O conceito material. Né? Existe o conceito formal e o conceito material. O conceito material de crime é aquela conduta que lesa a bens jurídicos de terceiro. Então eu pratico uma conduta e essa conduta provoca uma lesão. Essa lesão é um resultado material, um resultado do mundo dos fatos. Tem que acontecer alguma coisa ali no mundo dos fatos. Então a minha conduta é atirar. O resultado é a pessoa morrer. Então, minha conduta, através de um nexo, chega num resultado. Então, se você vem por exemplo, da psicologia, tem lá causa e efeito, né? Tem a causa e efeito. Teoria comportamentalista de Pavlov, trabalhando ali com causa e efeito. Então, isso é o crime, a causa e a consequência, o efeito. O resultado. O resultado. Ok? Na tela. Então, eu tenho que ter uma conduta, C de conduta e R de resultado. C de conduta e R de resultado. C de conduta e R de resultado. Ok? Assim a gente diferencia crime material, formal e mera conduta. É assim. Quando não confunda resultado com consumação. É aqui o ponto que o aluno confunde. Não confunda. Pode ser igual ou não. Quando a consumação se dá no resultado, quando eu considero que o crime está consumado no resultado, é crime material. Aí crime material, na tela. No crime material, a consumação se dá aqui, ó. Aqui é conduta, tá? Comportamento humano, conduta. E aqui resultado. Vou escrever para não ficar confuso. Quando a consumação se dá no resultado, é crime material. Então, nos crimes materiais, o resultado é obrigatório. O resultado material é obrigatório. Ok? Nos crimes materiais, o resultado do mundo dos fatos é obrigatório. Eu atirei, pratiquei minha conduta. A pessoa morreu, eu tenho resultado material. Só se consuma se a pessoa morrer. Se ela não morrer, é tentativa. Porque o resultado material não ocorreu. Se ela não morrer, é tentativa. Ok? Tranquilo? Nos crimes formais, eu pratico a conduta e essa conduta tem um resultado. Mas a consumação se dá na conduta, na tela. Nos crimes formais, o crime é consumado com a prática da conduta, toda a conduta. Conduta não, consumação. Da consumação aqui que é melhor. Então, nos crimes formais, aqui é crime formal. Nos crimes formais, existe um resultado material. Mas esse resultado, ele é relevante, ele é dispensável, ele é prescindível para a consumação. Olha uma questão de prova. Nos crimes formais, o resultado material é prescindível para a consumação. Correto. Ele é relevante, não importa ele. O que importa é a conduta. Vou dar um exemplo de crime formal. Existem vários exemplos de prova, tá? Vários exemplos. Um bom exemplo é um crime que eu já acabei de comentar. O crime de corrupção de menores.
O crime de corrupção de menores é corromper o menor. A ideia é corromper o menor. Eu pratico com ele uma infração penal com a finalidade de corromper ele. O crime é formal, súmula 500 do STJ. Basta eu praticar a conduta, a infração penal com ele, mesmo que eu não o corrompa. Corromper é o resultado material, só que ele é relevante. Crime formal, basta a conduta. Basta a conduta. Crime de concussão, exigir uma vantagem indevida, crime de corrupção passiva, em alguns verbos, solicitar a vantagem indevida. Basta solicitar. Qual que é o resultado material? O resultado material é chegar à vantagem devida. O resultado material é receber a vantagem devida. Receber é resultado material. Solicitar, conduta. Exigir conduta, crime formal. Crime formal. No verbo solicitar é crime formal. No verbo receber é material. Mas o crime de concussão é exigir. Basta que eu exija. Já é crime. Professor, se eu receber depois, esse é o resultado material só. Mas o crime já se consumou. A consumação se deu na exigência. Por quê? Porque é um crime formal. Extorsão mediante sequestro. Eu sequestro a vítima, eu arrebato a vítima para extorquir a família, para solicitar um preço do resgate. Crime formal. Conduta, extorquir a vítima. Conduta, arrebatar a vítima. Pegar a vítima, sequestrar a vítima. Resultado material, receber o resgate. Quando se consuma? Quando eu pego a vítima. Enquanto a vítima estiver arrebatada, eu tenho crime. Não importa se eu vou receber ou não o dinheiro. Tem que ter essa finalidade. Mas ela não importa se ela aconteceu ou não. Não importa se ela aconteceu ou não. Ok? Crime formal. Jurisprudência lá do crime de concussão. Exigir vantagem devida. Receber a vantagem devida. Exigir conduta. Receber resultado. Onde se consuma? No exigir. Então, se um funcionário exige a vantagem devida e 2 dias depois ele recebe o dinheiro, quando estiver recebendo o dinheiro, não cabe flagrante. Porque o crime se consumou 2 dias atrás, quando ele exigiu. E o flagrante se dá na hora da consumação. A não ser que seja um flagrante impróprio ou ficto, que não é o caso, 2 dias depois. Não tem perseguição. Não foi encontrado logo depois da consumação. Não é flagrante impróprio ou ficto. Não cabe flagrante. No recebimento, não cabe flagrante. Porque foi 2 dias depois. Tá percebendo? Tá percebendo a ideia? Porque é crime formal. O crime formal se consuma com a conduta. E não com o resultado. Aqui eu tenho um ponto para você. Ponto importante. Professor, e se o resultado não ocorrer? Não importa, o crime se consumou. Se o resultado não ocorrer, o crime se consumou. E se o resultado ocorrer? O juiz, na hora de aplicar a pena, lá na primeira fase, existe uma circunstância judicial chamada consequências do crime. Ele pode aumentar um pouquinho nas consequências do crime. E aqui é um ponto que eu quero te ensinar. Se o resultado material ocorrer no crime formal, eu chamo de crime exaurido. O que é o exaurimento do crime? É a ocorrência do resultado material nos crimes formais. Só você sabe. Crime exaurido é a ocorrência do resultado material nos crimes formais. Que fácil! Que fácil! Pode colocar na tela. A consumação se dá aqui. Aqui se dá o exaurimento. Exaurimento. Tá vendo? Tá vendo? Professor, faltou alguma coisa aí? Faltou. Crime de mera conduta. No crime de mera conduta, a consumação se dá na conduta. Resultado não existe. Nos crimes de mera conduta, não existe um resultado no mundo dos fatos. Não acontece nada no mundo dos fatos. Não tem como acontecer. Exemplo, porte ilegal de armas. Você está portando a arma. Qual é o resultado no mundo dos fatos jurídico? O resultado material? Matei alguém. Aí é outro crime. Aí é outro crime, pelo amor de Deus. Mas só portar a arma. Qual é o resultado? Não acontece nada. Não tem resultado no mundo dos fatos. É um crime de mera conduta. Crime de mera conduta. Tá percebendo? Crime de mera conduta. Crime material se consuma com resultado material. Crime formal se consuma com a conduta, mas existe o resultado material, prescindível para a consumação. Crime de mera conduta. Não existe resultado material. Acabou de aprender o que é o crime exaurido, né? Que eu não te ensinei no tópico passado, porque eu deixei para esse momento.
Tá vendo como as coisas se encaixam? Como tudo é fácil, como tudo é tranquilo? Direito penal é maravilhoso. O problema é que o aluno vem, ele vem meio que bitolado, meio que direcionado em só decorar. Ele vem, não, isso aqui não, tá? Aqui você tem que pensar. Aqui você tem que, eu costumo dizer no início da aula assim, tem que abrir seu coração. Abra seu coração para o direito penal. Porque a gente vai pensando, a gente vai conversando. Você vai vendo que isso aqui é fatos, é consequências jurídicas, é lógica jurídica. Nada demais, nada demais. Tá? Mas eu preciso que você pense comigo. Não é decoreba, tá? Não é decoreba, infelizmente. Para mim, felizmente. Né? Porque aí fica legal da aula, né? Porque se fosse para decorar, basta um caderninho ali para você decorar, ler, decorar. Não, aqui é raciocínio, tá? Aqui é raciocínio. Na tela, vamos adiante, vamos lá que tá ficando bom o negócio. Coloquei, extorsão mediante sequestro é um caso de crime formal. Súmula 500, tá aí, ó, súmula 500. Do 244B. A configuração do crime 244B, do ECA, corrupção de menores, independe da prova da efetiva corrupção, que é o resultado material, por se tratar de delito formal. Delito formal. Porte ilegal de armas, crime de mera conduta, tá? Crime de mera conduta. Crime de mera conduta. Crime de dano e crime de perigo. Crime de dano é aquele que, para a sua consumação, eu verifico um dano. Homicídio, crime de dano. Crime de perigo é aquele que, para a sua consumação, eu verifico apenas o perigo. A conduta é causar perigo. Existe no Código Penal, a partir do artigo 250, os chamados crimes de perigo. Parte do perigo. O importante aqui é saber diferenciar o que é crime de perigo concreto e o que é crime de perigo abstrato. Já vou ensinar. Crime de perigo concreto é aquele que, no caso concreto, eu verifico o perigo. Tem que ter o crime de perigo concreto. Exemplo. Pode vir comigo. Crime de perigo concreto é aquele que está sujeito, o perigo está sujeito a causar dano a pessoas indeterminadas, mas tem que existir essa sujeição. O 250 é o crime de incêndio, é um crime de perigo concreto. Se eu causar incêndio na minha casa, lá no interior, onde não tem ninguém, não é crime, porque ele é um crime de perigo concreto. Agora, se eu caso incêndio na minha casa, que eu moro num prédio, é crime de perigo. Aí é incêndio. Por quê? Porque existe a probabilidade de eu causar dano a outrem. Porque eu moro num prédio, tem outras casas próximas. Eu posso provocar lesão. Crime de perigo concreto. No crime de perigo abstrato, esse perigo é presumido. Eu não preciso verificar se houve ou não perigo a alguém. O perigo é presumido. Eu presumo o perigo. O porte ilegal de armas é um crime de perigo abstrato. Eu presumo que aquilo ali é perigoso. Mesmo que não provoque perigo a ninguém. É um perigo presumido. Crime de perigo abstrato. Ok? Na tela. Perigo concreto e perigo abstrato. Súmula 720. O artigo 309 do Código Penal Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, Ou seja, o 309 é um crime de perigo concreto. Por quê? Do fato tem que correr perigo de dano. Tem que ter um perigo de dano. Se não houver perigo de dano, não há crime. Derrogou o artigo 32 no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres. Então, o 309 é um crime de perigo concreto, na tela. Porte ilegal de armas, crime de perigo abstrato. Eu coloquei o 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Crime de perigo concreto, 309. Então, dirigir, se você não tem habilitação, é crime de perigo concreto. Se você não tem habilitação, se você dirigir bonitinho, você não tem habilitação, mas você dirigiu bonitinho, é só infração administrativa. Só infração administrativa. Agora, se você dirigiu sem habilitação, provocando perigo de dano, né, contra as pessoas, é crime. Na tela, 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. 6 meses ao ano. 310 é crime de perigo abstrato. Se você entregou o seu carro para alguém não habilitado, já é crime. Não importa se ocorreu perigo ou não. O perigo é presumido. Crime de perigo abstrato. O perigo é presumido. 309, crime de perigo concreto. 310, crime de perigo abstrato. E 306, é embriaguez ao volante. A embriaguez ao volante já foi um crime de perigo concreto. Essa alteração tornou-se crime de perigo abstrato
Desde a primeira lei seca, há muito tempo, sabe, em 2006, 2007, já virou crime de perigo abstrato. Então, antigamente, embriaguez ao volante só era crime se você estivesse embriagado, gerando perigo. Se fosse uma direção bonitinha, perfeitinha, não era crime. Hoje, entende-se pelo crime de perigo abstrato. Pode colocar na tela. Hoje, entende-se pelo crime de perigo abstrato. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Hoje o perigo é presumido. Tá? Hoje o perigo é presumido. E existe doutrina dizendo o seguinte: não, isso aqui é crime de perigo concreto. Por quê? A pessoa tem que estar com a capacidade psicomotora alterada. Prevalece crime de perigo abstrato. Tá? Prevalece crime de perigo abstrato. 39 da Lei de Drogas. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outro. Aqui é só embarcação ou aeronave, porque veículo vai para o 306, tá? O 306 não é só do álcool, ele vale também outras substâncias psicoativas, ó, outras drogas. E o 39 é consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. No 39 não vale o álcool, né? Expondo a dano potencial, crime de perigo concreto. Perigo concreto. Enquanto que o 39 da Lei de Drogas é um crime de perigo concreto, o 306 é um crime de perigo abstrato. Porque o 39 reclama expor a dano potencial à incolumidade de outrem. Tá vendo? Diferenciar crime de perigo concreto para crime de perigo abstrato? Fácil, fácil. A ideia é essa, tá? Sabendo a ideia, você fica tranquilo na sua prova. Vamos em frente. Vamos colocar na tela. Crime complexo. Complexo puro e impuro. E coloquei aqui o latrocínio. O que é o crime complexo? Crime complexo é aquele que, para sua configuração, eu junto outros elementos. Ou dois crimes, ou um crime e um fato atípico. Crime complexo puro, eu junto dois crimes. Por exemplo, o roubo. O roubo é um crime complexo. Porque no roubo, eu junto o furto, que é a subtração, mais outro crime. Seja a ameaça ou a lesão, né? Porque é violência ou grave ameaça. Seja o crime de ameaça ou o crime de lesão. Então é um crime complexo. Esse é o crime complexo puro, porque eu junto outros crimes. O crime complexo impuro é aquele que eu junto um crime e um fato atípico. Por exemplo, denunciação caluniosa. A denunciação caluniosa é juntar a calúnia, que é crime, com um fato lícito, que é denunciar. A denúncia é fato lícito. Isso aqui é um crime complexo impuro. E o crime ultracomplexo? O crime ultracomplexo é aquele que eu junto um crime complexo com outro crime. O exemplo aqui do latrocínio. No latrocínio, eu junto o roubo. O roubo já é complexo, com a morte, que é outro crime. Isso é um crime ultracomplexo. Crime ultracomplexo é aquele que eu junto um crime complexo com outro crime. O crime já é complexo, eu junto mais 3 vezes. É um bolo danado. Crime ultracomplexo. Ok? Na tela. Curiosidade. Puro impuro, latrocínio e crime ultracomplexo. Extorsão mediante sequestro é crime de extorsão, 158, juntado com crime de sequestro. Extorsão e sequestro, 2 crimes juntos. Tá? 2 crimes juntos. Isso é um crime complexo. Constrangimento ilegal é ameaça mais fato atípico. Isso aqui é um crime complexo impuro. Tá? Ameaça é crime, fato atípico não é crime. Então, para que a pessoa faça alguma coisa, né, que é um fato atípico. Perfeito? Pode vir comigo. Felizmente, meu tempo nesse bloco acabou. Ainda tenho alguns elementos, está acabando, mas ainda tenho alguns pontos a trabalhar. Esses demais pontos, trabalharei contigo no próximo bloco. Não deixe de continuar acompanhando. Tchau, tchau. Até o próximo bloco.
E aí, pessoal, agora aqui interagindo no nosso ao vivo, tô vendo aqui vários comentários. Tudo é fácil, nada, professor. Direito penal são flores, são flores, né? Traumatizado, crime formal é um crime de mera conduta. São conceitos diferentes, tá? São conceitos diferentes. Crime formal e mera conduta. Crime formal não necessariamente de mera conduta, tá? São conceitos diferentes. Deixa eu ver aqui. Racha crime de perigo concreto, tá? Racha crime de perigo concreto. Deixa eu ver. Vamos lá. 310 crime de perigo abstrato. Invasão de domicílio mera conduta. Tô vendo que o pessoal tá sabendo bastante. Mera conduta posse de arma, ok. Mas assim não configuraria bis in idem? Não, porque estou protegendo bens jurídicos diferentes, tá? Eu acho que a sua pergunta foi a seguinte. Olha, o roubo pelo concurso de agentes com o menor, mais a corrupção de menores, não seria bis in idem? Não. Roubo pelo concurso seria concurso mesmo que fosse maior. Tem um menor ali, mesmo que fosse maior, seria concurso. Mas é menor. Vale para o concurso. E vai responder pelo 244B. Ok? Não é bis in idem. Beleza? Não é bis in idem. Eu acho que essa foi a sua pergunta. Gangue não caracteriza rixa, então? Depende. A gangue normalmente não caracteriza rixa. Uma gangue contra outra não é rixa, não. São lesões recíprocas. Boliche é rixa, né? Boliche é bagulho doido. Todo mundo batendo em todo mundo. Tá? Ok? Rixa é essa ideia. 137. Beleza? Contravenção. Marcel, contravenção. Cai lá na lei das contravenções. Conduzir embarcação aeronave sob influência de álcool. Porque a lei de drogas, ela só vale o que está na portaria 344, a droga ilícita, né? Aí vai lá para contravenção. Pessoal, um grande abraço. Estou vendo aqui que acabaram os comentários, né? As dúvidas. Fique à vontade para entrar em contato pelo fórum de dúvidas aqui do Gran Curso Online ou entrar em contato pela